Olá, meu amigo, meu irmão, a paz seja contigo, que a alegria de Deus seja a sua força. Eu estou trazendo para você hoje uma palavra que Deus tem colocado no meu coração para compartilhar com vocês. Está aqui no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 46. Está escrito: Assim diz o Senhor Deus, a porta do átrio interior que dá para o oriente estará fechada durante os 6 dias que são de trabalho. Mas no dia de sábado ela se abrirá, também no dia da lua nova se abrirá. E o príncipe entrará pelo caminho do vestíbulo da porta, por fora, e permanecerá junto da ombreira da porta. E os sacerdotes prepararão o holocausto e os sacrifícios pacíficos dele. E ele adorará junto ao umbral da porta, e sairá, mas a porta não se fechará até a tarde. E o povo da terra adorará à entrada da mesma porta, nos sábados, nas luas novas, diante do Senhor. Bom, esse texto talvez você não tenha entendido esse texto. Aqui eu li só os 3 primeiros versículos. Aqui segue falando dos holocaustos, dos animais que se requeria, quantidade, as condições dos animais que tinha que ser sem defeito, sem mancha. Mas o assunto aqui trata o seguinte: é Deus transmitindo para o seu povo como deve ser a adoração. Isso aqui na velha aliança, no tempo da lei, a qual Jesus cumpriu e estabeleceu a graça. Mas Deus não mudou, ele é o mesmo Deus. Ou seja, ele continua ainda trazendo para nós instruções como deve ser o nosso serviço de louvor e adoração a ele, nós, os servos do Senhor. Ele requer de nós uma maneira, um procedimento de como adorar a Deus. Ele traz essas informações para nós e ele requer isso de nós. Porque o Senhor não muda, como está escrito em Malaquias, no capítulo 3, no versículo 6, porque eu, o Senhor, não mudo. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 8, está escrito: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Então, como ele requeria no passado, a maneira como ele deveria ser adorado, e ele trazia instruções para que fosse feito de acordo com aquele modelo, hoje também é a mesma coisa. O Senhor Jesus trouxe essas instruções lá em João capítulo 4, quando ele estava conversando com aquela mulher samaritana ali, junto ao poço de Jacó, na cidade de Sicar. Ele disse para ela: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então aí está o modelo. Aconteceu no Velho Testamento, na antiga aliança, mas agora no tempo da graça também. Tem gente que pensa que no tempo da graça é tudo avacalhado, tudo de qualquer maneira. Não. É muito mais rigoroso agora do que era antes. O Senhor exige muito mais agora. Olha só um exemplo. Na Bíblia fala que se a pessoa fosse pega em flagrante adultério, ele era culpado e era apedrejado. Né? O Senhor Jesus disse que se a pessoa olhar para a mulher e desejá-la, ele já adulterou com ela no seu coração. Mas ele não vai ser apedrejado. Mas
Quantos que não foram pegos em flagrante adultério, que adulteraram e não foram mortos, né? Mas da lei do Senhor ninguém escapa. A pessoa é culpada. Deus não tem um culpado por inocente. Tem que entender isso, né? Então, eu estou dizendo isso só para mostrar que as coisas no tempo da graça são mais profundas, as exigências são maiores do que no tempo da lei, né? E então o Senhor quer que nós adoremos a Ele em espírito e em verdade. Eu lembro, quando falo adorar em espírito, eu lembro de um livro que eu li de um autor americano chamado Demos Sakarian. Ele é o fundador de uma organização americana que trabalha evangelizando empresários, homens de negócios, que no Brasil leva outro nome, chama ADONEP, Associação de Homens de Negócios do Evangelho Pleno, ADONEP. Você vai procurar e vai pesquisar, você vai encontrar. Ele trabalha evangelizando homens de negócios e tem alcançado grande êxito em todo o mundo. E ele escreveu um livro contando a história da família dele, que eles são da Armênia, e quando eles vieram, através de uma profecia, vieram para a Califórnia, ali na cidade de Los Angeles, nos arredores da cidade de Los Angeles, né? No ano de 1905 aconteceu isso. E ele conta que antes deles saírem de lá, da Armênia, eles recebiam, os avós dele, recebiam os pentecostais russos que vinham visitá-los uma vez por ano, vinham nos seus carroções, umas caravanas enormes, e eles eram muito avivados, muito cheios do poder de Deus. E numa simples oração para agradecer a comida está posta na mesa, eles estavam todos ali sentados em volta da mesa, eles, antes de tocar na comida, eles iam orar para agradecer pela comida. Mas não abria a boca na carne assim e falava as palavras, não. Eles esperavam o Espírito tocá-los. E eles ficavam em silêncio, cabeça baixa e em espírito glorificando a Deus, glorificando, exaltando o nome do Senhor, até que eles se sentiam cheios do Espírito e assim começavam a orar. Numa simples oração de agradecimento pela comida, eles falavam em língua, profetizavam e Deus revelava coisas profundas. No livro tem os exemplos, coisa maravilhosa. Então tem que ser em espírito. O trabalho, o serviço a Deus tem que ser em espírito. Em Gálatas capítulo 5, versículo 25, fala assim: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Então, olha só, tem que ser em espírito, não pode ser na carne, né? E em verdade. Tem que ser em verdade. Não com falsidade, não para os outros ver, não para fazer bonito, mas em verdade. Certa vez, Saul recebeu uma missão, o primeiro rei de Israel recebeu uma missão para guerrear contra os amalequitas, que Deus prometeu vingança contra eles por causa dos acontecimentos quando o povo estava chegando do Egito. E Deus jurou que ia vingar deles. Deus mandou Saul para ir lá para cumprir essa missão. E Saul foi, mas não fez igualzinho Deus mandou fazer. Salvou um pouco dos animais que ele achou bonito e tal. E quando Samuel, que tinha transmitido para ele a mensagem e a ordem de Deus, encontrou com eles, e ele falou: eu fiz tudo igual Deus mandou, cumpri a missão. E Samuel falou com ele assim: mas vem cá, que balido de ovelha é esse que chega aos meus ouvidos? E que mugir de vacas é esse que eu ouço? Eu salvei um pouco para fazer sacrifício ao Senhor lá em Gilgal. Nós vamos levantar lá uma coluna, vamos prestar culto, adoração a Deus. Aí
o Samuel falou com ele essa palavra aqui, tem 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Ou seja, a verdadeira adoração é a obediência a Deus. Os louvores são bonitos, as palavras de adoração é muito bom, muito bem-vindo, e Deus quer isso, mas a verdadeira adoração, a verdade é essa, a obediência. Deus quer, Deus requer a obediência. Quer agradar a Deus? Obedeça, faz caso da palavra dele, considere a palavra dele, honra a palavra dele. Não coma nada antes de ler a Bíblia. Não vá dormir antes de comer a Bíblia. Medita na palavra de dia e de noite. Toma tempo, tira tempo para ler a Bíblia. Essa é a verdadeira adoração. É isso que o Senhor está requerendo de nós. Temos que voltar para a palavra, fazer a verdadeira adoração. Louvar, exaltar o Senhor com louvores, isso também é adoração, mas não é só isso. E até mesmo os louvores que a gente canta tem que ser selecionados, tem que ser louvores que exaltam o nome do Senhor, que engrandecem o nome do Senhor, não paródias, palavras de brincadeira, palavras de zombaria e coisas que não tem louvor nenhum a Deus. Isso aí deve ser tirado. A gente deve expressar a grandeza de Deus, a nossa dependência a Ele, né? E, acima de tudo, a obediência ao Senhor. Essa é a instrução que o Senhor trouxe para nós, em espírito e em verdade. Amém? Que Deus te abençoe, que fale muito mais no seu coração, porque isso aqui não é para finalizar o assunto, não. Isso é só para começar. Que Deus enche o seu coração, em nome de Jesus.